O Senhor Jesus nos revela sua última parábola antes do grande evangelho do juízo final, que será proclamado no próximo domingo. A parábola dos talentos, que deve ser entendida em sua veracidade, pois o contrário pode ser usada para fundamentos contrários ao que deseja o Senhor Jesus ao revelar mais uma realidade do juízo final e de sua vinda gloriosa. Às vezes pensamos e resumimos os talentos somente na arte que é natural, que recebemos os estudos dos nossos méritos, dos nossos esforços, e pensamos que os talentos que o Senhor fala hoje se resumem a virtudes da nossa humanidade, da nossa inteligência, somente, mas não são. Sede atentos. O Senhor é o patrão da parábola, que entrega a 3 de seus empregados, que são servos da igreja hoje, os chamados, uma enorme fortuna em ouro. Depois parte em viagem, sua volta para o céu, e depois retorna para acertar as contas com seus servos, com a sua igreja, que será sua volta gloriosa. Está claro? E agora estamos nesse tempo de espera da sua vinda gloriosa, o tempo da igreja. Quão preciosa e profunda esta parábola. O julgamento começará pela casa de Deus, como escreveu o apóstolo Pedro. Vivemos agora o tempo de espera da igreja, o tempo da espera da volta do Senhor. Esta parábola é profundamente existencial e nos fala da volta do Senhor, dos últimos tempos, da igreja, dos cristãos e cristãs, dos que podem ser malvados, como o terceiro servo, que nada fez diante do dom que recebeu. A parábola dos talentos deve ser levada a sério em sua real interpretação. Do contrário, é melhor não escutá-la. Atenção! Esta parábola não é um incentivo ao lucro, ao poder, ao ter, ao aplauso ou à eficiência. Não é um louvor à meritocracia. Como já vos tenho falado em outras pregações, quantos cristãos querem viver pelos seus méritos?
Esta parábola não legitima a busca do lucro, da prosperidade. Não é um convite ao ativismo pastoral, às vezes tão estéril e sem frutos. Falo isto por causa da chamada teologia da prosperidade, na qual é lícito ajuntar riquezas como talentos do céu. Riquezas nessa terra, e não se importar com os que nada têm, como se fossem malditos. A parábola não legitima essa realidade vinda de pensamentos protestantes, mas ela nos pede sabedoria, responsabilidade diante dos dons que recebemos, audácia, criatividade para evangelizar com a nossa própria vida o talento maior que recebemos. A obediência à palavra do Senhor, ao lado do anseio de tantos corações que querem ver Jesus. Não é uma parábola que justifica a economia, a abundância de bens, o ativismo, mas é um clamor à nossa vigilância. A parábola é um clamor à nossa vigilância em nos consumir por Jesus. A vida deve ser o nosso grande talento a ser consumida pelo Senhor Jesus. Eis como nossos talentos serão multiplicados, não guardando a vida, mas perdendo-a por Jesus. Entenderam? Não podemos mais viver de maneira estulta, vazia, idólatra, construindo um Deus que não é o Senhor Jesus. Jesus é o talento do coração do Pai, a sua palavra. Os 2 primeiros servos da parábola receberam 5 e 2 talentos, cada um, uma verdadeira fortuna em ouro. Cada talento era igual a 40 quilos de ouro. Muito ouro é dado aos servos. O primeiro 200 quilos de ouro, o segundo 80 quilos e o terceiro 40 quilos, que gera um absurdo de ouro. Amadas ovelhas, sede atentos à sua vida na presença do Senhor. Os 2 primeiros servos foram elogiados pelo patrão como sendo servos bons e fiéis, por darem o fruto esperado por seu patrão. Na verdade, os 2 primeiros servos viveram pela fé, tiveram a fé em seu Senhor, uma fé operante pelas obras, por se manterem unidos à videira. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O fundamento é crer ou não no Senhor Jesus. Eles escutaram do seu Senhor: servo bom e fiel,
vem para a alegria do teu Senhor. O terceiro servo desfigurou a verdadeira face de Deus. É o que acontece quando não cremos no Senhor Jesus, o talento único do coração do Pai. Quem me vê, vê o Pai. O terceiro servo é tomado pelo medo, é chamado de malvado, porque perdeu a fé com o tempo. Perdeu a fé com o tempo. Esteja atento o teu coração, porque muitos perderão a fé e enterrarão os seus talentos, se tornarão idólatras, fabricando seus deuses, seus ídolos, especialmente dentro da igreja, usando o nome de Jesus. A verdadeira fé nos faz contemplar a face do Pai, que é a vida do Senhor Jesus, que vai voltar. Não podes perder seu talento pelo medo. É preciso perder a vida por Jesus para multiplicar seus talentos. Não ganhar a juntar tesouros neste mundo, mas administrar com sabedoria e prudência os seus bens. Recebemos tanto, a igreja recebe muito, mas meditemos. Os 2 primeiros servos são responsáveis, recebem o elogio do patrão: vinde, servos fiéis, para a alegria do teu Senhor. O terceiro, com uma falsa imagem do seu Senhor, ele diz: sei que queres buscar fruto onde não semeastes, que és duro, que és mau. O terceiro servo obedece aos seus ídolos, uma imagem falsa do Senhor, um Deus mau e carrasco, injusto. Quantos ainda trazem no coração essa imagem falsa do Senhor e querem comprar a Deus com seus méritos? No juízo final encontraremos 2 tipos de pessoas: as que frutificaram o talento e as que nada fizeram, e não as que nunca erraram, mas as que nada fizeram. Os talentos são um dom do Senhor, Ele mesmo. As obras do Espírito Santo em sua vida, o que Ele deseja fazer. E agora é o tempo oportuno para dar a sua vida por Jesus. Não adianta esconderes a ti mesmo, enterrares a ti mesmo em tua superficial religiosidade, mesmo dentro das paredes da igreja. Assim te tornarás malvado como o terceiro servo. Escuta, não deves temer as perseguições, as lutas, as injustiças por causa do Senhor Jesus, o Deus verdadeiro. Está se aproximando o tempo
em que seremos obrigados a enterrar nossos talentos diante das leis e proibições. A verdade do Evangelho serão perseguidos e serão tentados a enterrar os seus talentos por causa do medo. Mas feliz se fores fiel e continuares a dar a vida pelo Senhor Jesus e a sua esposa, a igreja. Na volta do patrão, do Senhor Jesus, nossos nomes devem estar escritos no livro da vida do Cordeiro, ao serem abertos os selos, que só Ele pode abrir. Como está escrito no livro do Apocalipse, será o nosso repouso, porque as nossas obras nos acompanham. Não permita que o medo te aprisione, te torne egoísta. Faça com que enterres o teu talento. E não podemos esquecer que o Senhor pedirá de volta os talentos, ou seja, a tua vida consumida por amor. A parábola nos fala da realidade do lugar do ranger de dentes, por causa dos que livremente, já nesta vida, negam o Senhor Jesus, enterram o talento e preferem os ídolos. Querem colocar Jesus no túmulo. Só podemos produzir talentos unidos ao Senhor, a verdadeira vinha. Sede atentos se as preocupações da vida não têm feito enterrares seus talentos. O excesso no comer, no beber, no ter, no poder, no prazer, no egoísmo, na idolatria. O Senhor Jesus é o grande e único talento do coração do Pai, que nos amou até a morte. E morte de cruz. Ele multiplica o mistério do seu corpo e sangue para nos alimentar um talento eucarístico. Eis o talento que nos dará a vida eterna. Seremos julgados pelo amor, pelas obras de caridade em Cristo Jesus. Sede atentos às mentiras de Satanás, que deseja que enterres o teu talento e não mais se alimente do talento do céu. Não ter mais tempo para os mistérios do Senhor, nem para o amor aos que sofrem. Precisamos crer neste muito mais que o Senhor nos promete na parábola. Crer neste muito mais que o Senhor nos promete. Perder a vida por Jesus. Basta de sermos maus e preguiçosos. Malvados não são somente aqueles que fazem o mal, mas também os que nada fazem pelo reino dos céus. Só há um modo de multiplicar os talentos: dar a vida por Jesus, obedecer à sua voz, sermos servos da caridade. Amadas ovelhas, permita-me mudar o fim da parábola.
na vida do terceiro servo, que com medo enterrou o talento e desfigurou a face do amor de Deus. Escutei em Jerusalém e me recordo era assim. Aquele servo que havia um só talento disse ao Senhor: Senhor, recebe um só talento. Mais o que multipliquei. Mas, Senhor, durante a viagem, eu perdi tudo. Sei que és bom e misericordioso e compreenderá minha desgraça. Não tenho nada a lhe dar. Eu perdi, mas eu sei que és misericordioso e que amas a verdade. O patrão, mais do que o dinheiro, fitou os olhos no servo, ficou feliz com a verdadeira imagem que o servo revelou dele, do patrão, e disse: servo bom e fiel, não tenhas medo, nada temas, entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Porque esse é o desejo do meu coração. E assim termina mudando um pouco a vida do terceiro servo da parábola. E eu te peço que você medite como está a sua vida diante do Senhor. Cuidado em pensar que os talentos são a tua inteligência, o teu estudo, tua profissão. O que você somente faz na igreja. Não, o talento é a tua vida consumida por Jesus. Sede atentos. Senhor Jesus, gratidão pelo Espírito Santo. Gratidão, Senhor, pela tua parábola. Gratidão, Senhor, porque dás ao meu coração e dás ao coração dos que escutam a verdade desta parábola. Gratidão, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, Maranatá, vem, Senhor Jesus, e consumir a vida por ti, multiplicará os talentos pela força e pelo poder do Espírito Santo. O Senhor Jesus nos revela sua última parábola antes do grande evangelho do juízo final, que será proclamado no próximo domingo. A parábola dos talentos, que deve ser entendida em sua veracidade, pois o contrário pode ser usada para fundamentos contrários ao que deseja o Senhor Jesus ao revelar mais uma realidade do juízo final e de sua vinda gloriosa. Às vezes pensamos e resumimos os talentos somente na arte que é natural,
que recebemos os estudos, dos nossos méritos, dos nossos esforços, e pensamos que os talentos que o Senhor fala hoje se resumem a virtudes da nossa humanidade, da nossa inteligência, somente, mas não são. Sede atentos. O Senhor é o patrão da parábola, que entrega a 3 de seus empregados, que são servos da igreja hoje, os chamados, uma enorme fortuna em ouro. Depois parte em viagem, sua volta para o céu, e depois retorna para acertar as contas com seus servos, com a sua